vocês? Então nós vamos dar continuidade à sequência, né, das etapas do neurodesenvolvimento, e nós já falamos até a terceira etapa, e devemos considerar que dentro desses estágios, desses marcos, né, vamos colocar assim, nós estamos tratando aqui de forma esquematizada, tá? Por esquemas. Não necessariamente que todas as crianças vão apresentar dentro desse mesmo padrão, mas nós temos como ponto de referência justamente essas etapas para que nós possamos ter como parâmetro se aquela criança ela está se desenvolvendo dentro do que é esperado para a sua idade. Considerando isso, é importante que a gente tenha em mente também que nós devemos considerar fatores biológicos, né, fatores externos, o ambiente, fatores internos também, e isso vai se dar exclusivamente com cada um de maneira diferente, mas volto a repetir, tendo como base e padrão, né, um parâmetro aí, né, essas etapas, justamente para que a gente tenha como estabelecer uma margem dentro do que é esperado naquela faixa etária, tudo bem? E caso aquela criança ela não apresente o desenvolvimento esperado, compatível para aquela idade, então é importante que haja estímulos para que ela consiga alcançar numa etapa posterior, tudo bem? E aí a gente vai considerar depois também os atrasos nesses marcos, né? Um atraso no desenvolvimento e no neurodesenvolvimento também. Tudo bem até aí? Então, nós até aqui consideramos que uma criança até os 3 anos de idade, nós já temos aí 85% desse cérebro funcionando e interagindo com o ambiente, né? E essas interações e esse desenvolvimento, ele vai perdurar assim até por volta dos 10 anos de idade, fechando aí por volta dos 12, 13 anos, a sua totalidade, né? Chegando à sua capacidade ativa, aos 100%, vamos colocar assim, ativo desse cérebro. Tudo bem até aí para vocês? Então, vamos para a próxima explicação. E aí nós consideramos que a partir dos 10 anos de idade, essa criança ela já tem o seu esquema psicomotor ampliado e aperfeiçoado também. Ela já consegue executar atividades com maior precisão, com destreza, com maior equilíbrio, aumento das suas capacidades cognitivas e de aquisição de habilidades também. Então, é nesse momento que nós começamos a observar, durante todo o período dos marcos do neurodesenvolvimento, aonde a criança ela pode vir a apresentar atrasos ou dificuldades para alcançar ou ultrapassar essas etapas das quais nós falamos anteriormente. E aí, entrando no eixo propriamente dito, quando não há ou nós observamos que há atrasos nessas etapas, e são atrasos persistentes, ou seja, a criança não conseguiu ultrapassar esses obstáculos, né, essas etapas, vamos colocar assim, aí nós podemos considerar que pode haver um atraso no processo, nas etapas desse neurodesenvolvimento e nas etapas do próprio desenvolvimento. E aí nós começamos a falar dos transtornos propriamente dito do neurodesenvolvimento. E aí, se nós falamos dos transtornos do neurodesenvolvimento, e se já chegamos até aqui com as explicações anteriores, torna-se um pouco mais compreensível entender, então, o que são os transtornos do neurodesenvolvimento. Se o neurodesenvolvimento, as etapas do neurodesenvolvimento são a aquisição de habilidades de forma progressiva dessas habilidades, o aperfeiçoamento, né, tanto cognitivo, psicomotor, sensorial, adaptativo, emocional. Então, quando nós falamos do transtorno do neurodesenvolvimento, nós estamos falando justamente de prejuízos nessas áreas de desenvolvimento. Então, são déficits, são prejuízos que ocorreram durante essas etapas. Então, esses prejuízos, eles podem trazer comprometimentos ou dificuldades em não apenas uma, mas várias áreas do desenvolvimento, fazendo com que
a aquisição de novas habilidades, ela necessite de outros recursos, de outras formas de se trabalhar, para que nós possamos chegar, então, por meio de estímulos, àquela etapa do desenvolvimento. Então, se o neurodesenvolvimento são etapas progressivas, o transtorno do neurodesenvolvimento serão justamente o contrário, prejuízos, os déficits nessas etapas do neurodesenvolvimento. E aí, se tratando dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos pelo menos 6 classes em relação a esses transtornos, tá? Eles foram classificados pelo DSM-5 e pelo CID, né? Que são os manuais de doenças e transtornos mentais, tudo bem? Então, nós temos aí pelo menos 6 tipos. Eu vou deixar depois aqui a lista deles. Nós não vamos necessariamente entrar em todos os transtornos, mas caso vocês queiram que eu fale, vocês podem deixar aqui no comentário, que eu posso estar fazendo um vídeo extra, né? Uma publicação extra a respeito especificamente do transtorno solicitado, mas nós vamos entrar falando a respeito do transtorno TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, nós vamos desmembrar um pouquinho e falar bastante a respeito sobre especificamente desse transtorno que nós vamos ver posteriormente, mais tarde, que o que acontece. Esse transtorno, ele também vai envolver outros transtornos também ou não, tá? Isso a gente vai ver aos poucos aqui no vídeo. E aí nós vamos ver as comorbidades também. Então, sim, é possível que uma pessoa tenha o transtorno do espectro autista e que ela seja também TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É possível que aquela criança ela tenha TEA, que ela tenha o transtorno do espectro autista e que ela apresente, por exemplo, transtornos de aprendizagem. Então, nós vamos ver isso de forma detalhada nos próximos vídeos, tudo bem? Então, me conta o que você achou desse vídeo, tem alguma sugestão ou gostaria de deixar um comentário, alguma dúvida, você pode deixar aqui, que eu vou ter o imenso prazer de responder você mais tarde, tá bom? Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.